O nosso devocional de hoje está em Gênesis capítulo 40. O capítulo 40 de Gênesis fala sobre José na prisão e o episódio do sonho do copeiro e do padeiro. José na prisão prosperou em todos os sentidos e o final do capítulo 37 mostra que ele tinha autoridade e responsabilidade nas operações, nos procedimentos ali na prisão, mesmo como prisioneiro, mas ele tinha ali em seus ombros algumas responsabilidades. E José foi colocado aí pelo capitão da guarda aos cuidados aí do copeiro e do padeiro. E o texto bíblico aqui diz que ele os serviu. Então José era o tipo de pessoa que servia, mesmo na prisão, como prisioneiro, mas ele estava ali servindo tanto o copeiro quanto o padeiro. Quando nós entendemos que a nossa chamada de Deus para todos nós é servir, nós seremos bem-aventurados e o nosso trabalho terá um êxito maior. E quando nós servimos de todo o coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando nós entendemos que estamos servindo, e o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, que ele, sendo livre, fez-se servo de todos. Então, precisamos entender a virtude, a nobreza que há em servir. Há até um dizer popular, um ditado, que quem não vive para servir não serve para viver. Ou quem não serve, não serve, né? Mas o importante é que José servia na prisão e servia com dedicação. Porque o texto diz que ele, numa manhã, ele chegou a eles pela manhã, olhou e viu que eles estavam tristes. Outra versão diz que eles estavam perturbados. Essa preocupação de José com o copeiro e com o padeiro mostra que ele era uma pessoa de coração aberto, de coração bondoso. As pessoas que são rancorosas, que são amargas, elas muitas vezes não se preocupam com os problemas pessoais dos outros. E o amor, quando a pessoa ama, quando a pessoa faz de todo o coração, ela se importa. E notar o semblante de alguém e perguntar é uma forma de amor, se importar com o que o outro está sentindo. Isso muda muito e isso mostra o que há por dentro nas pessoas, o que há no interior do coração. Porque talvez uma pessoa sendo injustiçada como José, ela pudesse simplesmente focar e concentrar nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias mágoas, seus próprios problemas. Mas José teve tempo para se importar com o mordomo e com o padeiro que parecia estar muito tristes. O próprio Deus, ele está observando o nosso semblante, ele se importa conosco. Em Gênesis capítulo 4, você nota que ele pergunta para Caim: por que entristeceu? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Há uma preocupação. Também em Jonas capítulo 4, o Senhor pergunta para Jonas: é razoável a tua ira? Porque o texto diz que Jonas irou fortemente. Então Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você, Ele se preocupa com cada um de nós. José tinha experiência com sonhos. José sabia que os sonhos se tratavam de revelação de Deus muitas vezes. E ele diz aqui, não são as interpretações do Senhor, ou as interpretações não pertencem a Deus? O José sabia que quem tinha condição de responder perguntas difíceis e quem tinha condição de revelar o profundo e o escondido era o Senhor. E ele andava com o Senhor. Ele sentia a presença de Deus ali naquela prisão. Por isso ele tinha um coração bondoso e por isso ele tinha paz, ao ponto de poder cuidar de alguém que estava na mesma situação que ele. É bom fazer mais uma observação sobre sonhos aqui.
Deus fala através de sonhos, está claro na Bíblia, poderíamos citar muitas referências aqui, nós passamos por algumas já até aqui, mas o certo é que nem todos os sonhos são de Deus, nem todos os sonhos é uma revelação de Deus. Os sonhos também podem vir apenas por preocupação, como diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, versículo 7. Então a Bíblia até mesmo adverte sobre questões de falsos profetas usarem sonhos para dar peso às suas mensagens, lá em Deuteronômio 13 e também em Jeremias 23. Agora, o que a gente precisa é estar com o coração aberto para a voz de Deus, né? É os olhos abertos, os ouvidos e o coração, para que nós possamos perceber e entender a voz de Deus e saber quando Ele está falando conosco. Agora, uma coisa é importante saber: Deus, Ele fala de diversas maneiras, sonhos, revelações e visões, mas nunca será contra a Bíblia e nunca será igual à Bíblia, porque a Bíblia é uma revelação plena da palavra de Deus. É bom que a gente saiba disso também. Outra característica que é revelada de José aqui é que quando a interpretação foi favorável, no caso do copeiro, ele falou claramente, ele não hesitou em falar. Mas quando foi uma mensagem dura, uma mensagem de julgamento, de juízo contra o padeiro, na mesma disposição, José não negou, não titubeou. Então ele tinha convicção de que era uma mensagem de Deus e ele entregou tanto a de julgamento como a de libertação. Essa é uma marca de um mensageiro, de um profeta piedoso, né, fiel, que não deixa de trazer toda a mensagem de Deus. Muitos querem entregar apenas o sermão para o copeiro, mas não estão dispostos a pregar o sermão para o padeiro. Que nós possamos guardar isso também em nosso coração. É bem comum a gente nos ver na história de José, como sendo José, mas nesse episódio aqui da prisão, José simboliza Jesus, que inocentemente tomou a culpa em nosso lugar. E nós somos ou o padeiro ou o copeiro. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, ela pode trazer vida ou morte. Se nós aceitarmos, teremos vida. Se recusarmos, teremos morte. Agora, uma grande diferença entre José e Jesus é que a mensagem de José só restaurou o inocente, o culpado morreu. E a mensagem de Jesus, ela pode restaurar tanto o inocente como o culpado. E ele começou ali soltando Barrabás e também salvando um na cruz, mas o outro morreu. E o capítulo encerra dizendo: e o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Essa é a nova versão transformadora, né? Então aqui mais uma vez José sendo injustiçado. Mais uma vez. Ele pensou que no mordomo ali poderia estar a sua libertação da prisão, mas não era a vontade de Deus. Deus tinha um propósito ainda maior. Às vezes nós queremos pelos meios humanos alcançar a promessa de Deus, mas Deus sempre tem um propósito maior. E o texto diz, de Isaías 55:11, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E também Jeremias 29:11 fala que o pensamento dele para nós é um pensamento de paz e não de mal. Então todos os homens que Deus usa grandemente, antes disso ele prepara também grandemente. Mas às vezes não estamos dispostos a aguentar, a suportar a grandeza da preparação de Deus. Mas Deus está presente em cada momento, nos desertos, nas prisões, nos calabouços da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.